Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Muito bem, alô você, tudo de bom? Um grande abraço a todos que vão chegando em mais uma de nossas lives aqui pela Bitcom TV. Estamos aí no seu smartphone, estamos também na sua Smart TV. Muito felizes, muito alegres, afinal de contas nós estamos amanhã da terça-feira com temperatura marcando 13 graus, né? Sol brilhando muito intenso nesta manhã e daqui um pouco mais, às 10 horas e 31 minutos, ou seja, daqui cerca de 16 minutos, iniciando oficialmente a primavera. Falta pouquinho, né? Nós vamos ter essa oportunidade de celebrarmos juntos aqui dentro da programação do nosso Sabe Caxias by Bitcom. Quero mandar um abraço muito especial a todos que estão se integrando, mas também quero saudar os nossos patrocinadores. Quero mandar um abraço para o pessoal ali da Malha Moto Center. Quero mandar um abraço muito especial também aos nossos patrocinadores, né? Também a CPR. Quero mandar um abraço para a Mecânica Tecnicar, a Casa do Queijo, né? Um grande abraço para vocês. Casa do Queijo, né? O queijinho vem derretendo. A Agrícola Juriti, também um abraço muito especial para vocês. O pessoal da Pizzaria Sabor da Serra e a Mecânica São Eloy, né? A gente manda um abração todo especial para a turma que está junto com a gente, né? Também a turma lá do Secolão, vai um abraço muito especial. Aqui nós estamos, mais uma vez, felizes da vida para mais uma edição do Sabe Caxias by Bitcom para comentar, fomentar os assuntos, atualizar você acerca das notícias desta manhã e ter a oportunidade de aprofundar alguns assuntos específicos que estão aí no rol das notícias, seja de âmbito nacional, âmbito estadual e, claro, também dentro do âmbito aqui municipal. Tudo isso a gente vai tratando para você, vamos nos desdobrando dentro dos assuntos, das temáticas aqui abordadas, das pautas de nossa programação. E você tem a oportunidade de deixar sua mensagem, deixar seu recado, participar junto com a gente, ficar nos acompanhando, e a gente fica muito feliz pela audiência consolidada, né? Um grupo seleto de pessoas que estão sempre nos acompanhando, estão aí postando, trazendo seus pontos de vistas e, claro, também assim nós vamos democraticamente construindo e formatando o pensamento que depois se converte em ações que se desdobram no nosso meio social e tudo isso reverte-se no crescimento da nossa sociedade. Miguel Brambila também faz parte dessa programação e nós vamos cumprimentá-lo, ele que está no sistema home office e parece que o sistema home office deu certo, né? Porque está virando já, ele já se transforma, né, em uma das ferramentas que nós utilizamos para estarmos cada vez mais nos conectando, encurtando distâncias. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu já cumprimentar ele, o Miguel Brambila, que chega aqui em nossa programação nesta manhã. Miguel Brambila, um grande abraço para você. Sabe Caxias by Bitcom, hoje nessa edição de terça-feira, já nos últimos minutinhos do fôlego do inverno, daqui a pouco mais a primavera chega, pelo menos no seu factual, dentro do seu horário estabelecido, mas ainda as temperaturas estão mais invernais, parece que o inverno está carrancudo, dizendo assim, não vou embora, quero ficar com vocês. Bom dia, meu amigo. Toda a nossa audiência, participantes, internautas que assistem, né, nossas lives ao vivo e compartilham aí nossos momentos, né, de reflexão, de análise, de informação. 13 graus para o centro do país é um inverno rigoroso ainda. Para nós aqui, gaúchos, né, e caxienses, ainda no alto da serra, já tem gente aí andando de camiseta, né, porque já não parece tão frio assim. Então, né, bem-vinda à Primavera das Flores e tomara que consigamos recuperar no futuro nosso meio ambiente para que as estações voltem, né, a se definir, as 4 estações, não é? Porque atualmente a coisa está maluca realmente, Edinho. Mas enfim, seja bem-vindo à primavera. Isso aí, daqui um pouquinho mais a primavera está chegando e já é um certo desabrochar, né? E olha, se nós formos fazer uma análise desse inverno, esse inverno até realmente mostrou suas faces, né? Tivemos até inverno, né? Em 2020, tivemos até neve, né? Registrada nesse ano de 2020, uma neve que caiu, que Caxias do Sul chegou muito fraca em alguns pontos, né? Alguns registros mais tímidos, mas teve regiões aí que nevou durante o dia, nevou durante a noite, principalmente nas regiões mais
mais altas aqui da região serrana, Serra Catarinense. Então foi deu para registrar fotos que viraram um cartão postal de tantas imagens, né? Parece que o inverno teve uma certa regularidade, dias frios, formação de geada, temperaturas negativas em diversos dias. Parece que o inverno realmente mostrou a sua verdadeira expressão, Miguel. Isso é bom, né? Ele tem a sua função de matar pragas no metabolismo das plantas, né? De incubar aí a seiva para que ela se fortaleça no momento aí da primavera, no florescimento. Os biólogos aí, a questão, infelizmente, no inverno brasileiro, lá no centro do país e no norte do país, onde os incêndios estão acontecendo, são as queimadas, não é? Esta prática ainda utilizada primitivamente e muitas vezes criminosamente, a grande parte delas, para abrir aí grandes áreas da agropecuária, né? Precisa ter um desenvolvimento sustentável do país, não desta forma como se está tendo, uma preservação ecológica sustentável. Aquilo que nós vínhamos dizendo e continuamos dizendo aqui de Caxias do Sul há mais de 20 anos atrás, na questão aqui do Mato São Vito, né, não se sabe onde que se coloca a contrapartida do progresso. É preciso ter progresso. Nós teremos aí o aeroporto de Vila Oliva, nós temos um desenvolvimento dessa região aqui da Serra na direção do litoral, porque aqui a Rota do Sol vai se desenvolver, uma região muito bonita, muito bela, mas nós temos que pensar antes que venham aí os europeus meter o bedelho onde não são chamados, né? Porque não se trata de um nacionalismo, não. Né? Inclusive, hoje, o presidente Jair Bolsonaro fará um discurso na ONU, será a abertura dos trabalhos da Organização das Nações Unidas, e desde o tempo de Oswaldo Aranha, na década de 40, quando, né, se estabeleceu o Estado de Israel, o brasileiro que ficou célebre, inclusive, por esta questão, o Brasil sempre abre, né, os discursos. E, portanto, né, o que se espera, o que os brasileiros esperam é que o presidente defenda o Brasil com vigor, mas também não negue que a Amazônia está, né, em chamas. Então, são duas questões, a soberania nacional e os incêndios reais que estão acontecendo e as ações que estão sendo tomadas. É isso que se espera, lucidez. Né? Não fingir para fora de casa e dentro de casa fazer com que não está acontecendo nada. Né? Isso tudo reflete na primavera também, Edinho, no ambiente que nós estamos vivendo, no clima, nas chuvas, né? Assim como o ser humano se sente em desacordo com o clima quando faz quente e faz frio no mesmo período, as plantas também sofrem, os animais sofrem, tudo isso se reflete na economia da vida, da saúde, da natureza, dos ecossistemas. Temos que cuidar dessas coisas também. Deixa eu trazer um pensamento, Miguel, um ponto para nós aprofundar um pensamento. Sempre o Brasil é o protagonista, como você disse, da abertura, né, desse grandioso fórum, desse encontro. E todo mundo vai estar com os olhos bem atentos para as palavras de Jair Messias Bolsonaro. O Bolsonaro, ele teve dias atrás na região do Pantanal. Ele foi com a sua comitiva, foi agora, se não me falha a memória, no final de semana. E chegando lá, a aeronave teve que arremeter. Ele não pôde pousar porque a visibilidade estava muito turva, estava muito difícil. O piloto disse que não teve condições de visibilidade 100% para poder efetuar a manobra da aeronave, preferiu arremeter e vir numa nova abordagem para poder fazer com que a aeronave aterrissasse na pista. Inclusive, Jair Bolsonaro comentou isso no seu próprio discurso, acalorado, com muitas pessoas ao entorno dele. Ele disse que a visibilidade não foi definitiva, né, para que o piloto pudesse executar a manobra, e o piloto preferiu arremeter. Ele levou um susto, ele mesmo disse. Mas a contrapartida, essa arremetida se deu por falta de visibilidade pela fumaça que tomava conta de toda a região do aeroporto por causa da queimada que estava sendo executada nas florestas. Só que no seu discurso ele disse alguns focos de incêndio
não falou em queimadas, falou que eram apenas focos de incêndio, e disse que se algum país estrangeiro se sentisse incomodados, que eles cuidassem das florestas deles, que eles já tinham queimado tudo lá no passado, já tinham terminado tudo e estavam de olho na Amazônia brasileira. Será que Jair Bolsonaro sustentaria esse discurso hoje lá, onde todas as potências estariam de olho firme olhando esse discurso? Eu acho que não. Eu acho que ele não vai falar isso fora de casa. Até poderia falar, eu acho que até não seria uma má ideia. Mas a questão é que é preciso que você reconheça também que a tua casa tem problemas. Né? Eu acho que esse intervencionismo internacional também é suspeito, sim. Nós temos uma biodiversidade muito grande na Amazônia. Remédios, né? Descoberta de novos fármacos. Que a visão do presidente Bolsonaro é de pecuarista, de minerador, é de grileiro, né? Então é bem provável que agora, né? Também é um presidente que pode surpreender pelo seu comportamento aí instável em muitos momentos. Fora do país é bem provável que ele fale com mais amenidade, né? Ao contrário de Fidel Castro, que fez um discurso de 4 horas na ONU, né? E outros tantos, né? Por exemplo, Hugo Chávez disse que na época, né, o presidente Obama era o demônio, né? Fez o sinal da cruz. Então é meio hilário esse negócio. As Nações Unidas, elas ainda vão avançar muito. Elas têm ainda uma grande influência política, social, mas na questão de ação dos governos, muito pouco, né? Os Estados Unidos também zombam, né? Porque são presidentes caricatos. O Donald Trump foi lá e disse que em 2 anos disse que fez mais que todos os outros presidentes, né? Presidentes soberbos, não é? O nacionalista Jair Bolsonaro vai defender um Brasil de ilusões, que nós estamos, por exemplo, né, superando a pandemia. Eu não sei de que forma, né? Porque nós estamos nos adaptando. E, aliás, graças a essa capacidade de enfrentar riscos é que a humanidade chegou até aqui, porque temos que enfrentar alguns riscos, né? Não teríamos descoberto a América se não fosse a ousadia aí de Cristóvão Colombo, e etc., porque, caso contrário, o medo é paralisante. Mas ainda não temos a vacina, ainda não temos a cura da pandemia, temos aí um contágio, né, de muita gente, portanto, é isso que ele vai dizer, que o Brasil fez ações, né? E aquilo que eu dizia, por exemplo, sobre o ministro da Saúde, né, que ele dizia interino, a imprensa falava interino por 3 meses, né? Ninguém é interino por 3 meses num governo federal, né? É óbvio que ele já estava consolidando aí o general, que é mestre em paraquedismo e logística, né, na questão do Ministério da Saúde. Não precisava necessariamente ser médico, mas ele não entende muito bem da questão da pandemia, e seus assessores também não estão diretamente, né, ligados à ciência. Bolsonaro vai dizer, sim, que o Brasil superou a pandemia. Não vão passar vergonha, na minha opinião, né? Mas existe um nacionalismo tolo no Brasil atualmente, e inclusive, né, com defensores do presidente que defenderam a volta da ditadura militar, com saudosismo daquele momento, né? Porque os raios assassinos da ditadura militar não atingiram suas famílias, né? Não atingiram seus artistas, não atingiram aí os que estavam perto de si. Então nós vivemos uma pandemia politizada no Brasil, nós vivemos aí uma superficialidade cultural, porque realmente o comunismo fez muito mal para o mundo, né? O Stalin era um assassino, né? A Rússia, que é o representante atual do comunismo, tem um ditador, a China comunista tem trabalho infantil, escravo, pena de morte, mas o capitalismo também não apresentou soluções para as diferenças mundiais, né? Nós vimos aí as notícias, por exemplo, de alguns lugares do mundo onde ressurgem milícias do Estado Islâmico ainda, né, buscando territórios como se vivêssemos lá no tempo antigo, antes de Cristo ainda, nas terras de ninguém. Então, quando temos aí descobertas da vida em Vênus e milícias fundamentalistas, terroristas, vemos que há um mundo aí de 2 polos e 2 contrastes muito grandes. Mas eu não creio que o presidente Bolsonaro faça essa leitura, até porque ele não tem toda essa informação, ele
se intera dessas questões. Então há os que o defendem como nacionalista, e os nacionalistas não compreendem que uma nação moderna ela precisa sim ter a sua proteção, ser protecionista no sentido, né, dos abutres internacionais, mas também precisa ter relações internacionais sólidas, porque não estamos numa época de globalização isolados do mundo. Não é mais como ser nacionalista na década de 50, onde não havia, né, tanta intercomunicação e tanto comércio internacional. É preciso saber se posicionar. E eu não creio que Bolsonaro fale um discurso, ele vai fazer um discurso que está tudo bem, né? Porque ele tem orgulho e, ao mesmo tempo, o negacionismo, o que nos trará aí, certamente, né, um belo discurso, talvez escrito por um belo intérprete, e se ele decorar, porque não vai falar de improviso, ele vai ler, mas não creio que vai refletir a verdade interna do nosso país, não, Edinho. Você fez uma belíssima exposição e uma bela radiografia, né, do cenário global sobre o capitalismo e também o comunismo. E parece que aqui no Brasil o capitalismo está tão dependente do comunismo, assim como o comunismo, né, da China, chinês, está dependente do país. Mas nessa inter-relação, um precisa da matéria-prima que nós estamos fornecendo e a contrapartida nós compramos de volta os produtos, né, dessa nossa relação. E ficou muito visível, né? Inclusive nós estamos sentindo nos próprios supermercados essa fome, esse apetite chinês que chega, né, leva os nossos estoques de armazéns, leva tudo embora. Eu estava conversando com alguns especialistas, né, pessoas que trabalham com setores de exportação, e dizem que os chineses estão já bastante... como é que eu posso denominar isso? Eles estão bastante incisivos, né, na compra. Não é aquele, eu compro, eu levo, tá bom, eu fico, não, eu vou comprar, mas eu quero que seja A, B, C e D nesse formato. Então, vem mostrar que os tigres asiáticos, né, principalmente a China, cresceram demais. Cresceram bastante, estão inchados, né? Estão bastante robustos. Eu estava aqui buscando também informações sobre o PIB, enquanto o mundo inteiro amarga um PIB negativo, o PIB chinês está bem positivo. E olha que coisa curiosa, fechou o trimestre, pelo menos os 3 meses, né, mais críticos da pandemia, praticamente na casa de 12%. Nenhuma economia cresce tanto assim no mundo. Mas é como o Miguel falou, a trocadilho da custa, muitas vezes, das desigualdades. E é incrível de ver que ainda estamos num país que, mesmo, né, que não se denomine de outra forma, parece que há castas, né? Assim como muitas vezes é questionado na questão da Índia. A gente observa que aqui no Brasil ainda existe com o capitalismo as severas desigualdades, que vai agora crescer muito mais. Os pobres ficarão mais pobres, os ricos ficarão mais ricos nessa relação. A classe média também vai se distanciar, porque as classes minoritárias vão cair. Parece que estamos com castas. E a contrapartida, nós olhamos também a China, né? A gente vê que o comunismo ele é voraz, né? No sentido de que está empoderando algumas pessoas e tirando muitas vezes, né, o privilégio de outros crescer pela ideologia da igualdade. Tá bem difícil, né, Miguel, esse período aí que nós estamos vivendo, né? Sim. Desde o tempo de Mao Tse-tung e muito antes, a China ela não tem relação com o calendário ocidental, aliás, não é, ela tem um calendário próprio, porque é uma civilização que tem 5.000 anos. E este comunismo, porque é um partido único chinês, que mantém aí a estrutura do Estado chinês, não demonstra felicidade, né? Este PIB crescente da China, esses milionários e bilionários que estão aparecendo, que lucraram inclusive com a pandemia na China, não representa aí uma sociedade igualitária, né? Assim como na Rússia também, assim como em Cuba, né? Na verdade são comunismos e socialismos diferentes, né? Porque muitos intelectuais socialistas também são negacionistas dos genocídios, né? Do início do século XIX, porque não funcionou essa questão aí de um partido, né, a ditadura do proletariado da Rússia, da União Soviética antiga, né, que fez muita mortalidade, muita mortandade, e também nessa questão aí do desenvolvimento chinês da atualidade. Porque quem são ricos lá você falou muito bem, né, pode se representar assim como castas
dentro de uma adaptação, né, sociológica da Índia, porque na Índia a casta é uma questão religiosa, na China é uma questão de dinheiro mesmo, materialista, né? Porque não há religião. Então nós vivemos aí entre socialismo e comunismo e capitalismo, né? E que se dizem liberais, ou seja, né, negociam com Deus e o diabo, né? Isso não é liberalismo, isso aí é ganância, é oportunismo. Não temos um liberalismo claro, uma definição teórica do que é liberalismo, né? Como se diz aí o nosso ministro da Economia atual. Esse PIB chinês está baseado aí nesses mercados fabricantes de vírus, né, exportando para o mundo além, né, de outros produtos pirateados, né, de marcas. A China é muito pior do que o Paraguai, porque tem força para desenvolver a questão da pirataria, né, de carros, de marcas e etc., né? E nós temos um problema, inclusive, com a questão da rede social, que a China inventou o TikTok, que é uma rede social hoje que o Donald Trump anunciou a compra, e com uma certa razão, porque você não sabe, né, o tanto de espionagem que essas redes sociais podem fazer no mundo moderno. A China ainda é expansionista, só que de uma forma mais ardilosa, né, porque como você se expande, não precisa fazer guerra, você pode fazer um avanço econômico, e é isso que vai acontecer. A maior parte dos títulos do governo italiano, inclusive, pertence aos chineses. Portanto, né, se não houver aí um cuidado que não seja paranoico, né, porque a paranoia também, violência gera violência, mas basta o comércio internacional, as regras mundiais se aproximarem, né, de um diálogo mais amplo. Mas isso não vai acontecer enquanto os especuladores da Bolsa de Valores, do mercado financeiro, enquanto prevalecer o materialismo, não vai acontecer uma igualdade no mundo. O materialismo é a falência, seja comunista, né? Porque os comunistas, para quem não sabe, os socialistas são materialistas, né? Você não pode ser comunista e ser cristão. Você não pode ser socialista e ser cristão, né? Porque isso é uma adaptação fora do sentido, né? Eles negam a existência de Deus e a passagem de Cristo, né? Eles negam a questão. Então não há como. Já os americanos se desenvolveram baseados na igreja protestante, na união das comunidades, e cresceram auxiliando, as comunidades se fortaleceram, né? O Canadá também, com as migrações europeias, né? da Inglaterra, da França, ou seja, o Brasil tem um avanço religioso, mas é um Estado laico. Mas, porém, é preciso entender que nós não somos apenas a matéria. Enquanto esse materialismo, esse negacionismo de que existe aí a necessidade de uma ética maior do que a ética filosófica intelectual, materialista, mas espiritual, uma ética real, que baseia uma justiça além da consciência do homem como matéria, nós teremos esses disparates aí de que, como disse Jesus Cristo, né, de que vale o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Somos passageiros aqui, e veja que todos os impérios vão cair na figura de homens. Enquanto as nações não se construírem, né, mesmo de uma maneira laica, de uma forma além desta matéria, Dinho, nós viveremos este mundo que se descobre a vida em Vênus e o Estado do Talibã se refunda, né, diante da fome e da miséria de crianças. Perfeito. Miguel Brambila, 10 horas e 37 minutos. Nós já estamos oficialmente na primavera, né? Saímos então do período do inverno. Vamos fazer o seguinte, a gente vai a um breve espaço aqui na programação, depois eu quero trazer você para um pensamento aqui nacional, até deixando já a pergunta para você já ir meditando aí. Como que a gente pode fazer para enfrentar essa dificuldade dentro do nosso país? Você falou no início da nossa programação, e ficou muito bacana o que você disse. Como produzir sem agredir? Acho que é o grande desafio, a grande missão para o Brasil, o celeiro do mundo. Eu gostaria que você nos pautasse um pouco mais sobre isso, mas antes nós vamos a um breve espaço aqui em nossa programação, trazendo toque especial dos nossos patrocinadores. Já voltamos. Você precisa de conhecimento técnico especializado para o conserto do seu carro?
Mecânica Tecnicar, limpeza de bicos, diagnóstico computadorizado, injeção eletrônica, mecânica multimarcas. Precisa de confiança no serviço, diagnóstico preciso, garantia e credibilidade nos serviços? Mecânica Tecnicar. Mesmo em tempos de dificuldades, a Mecânica Tecnicar não deixa você na mão. Garanta segurança, confiança para sua movimentação. Seu carro é patrimônio importante seu, de sua família, para o seu trabalho. Venha para a Mecânica Tecnicar. Fale com o Claudinho. Siga-nos no Facebook. Mecânica Tecnicar. Estamos na Rua Anita Garibaldi 139, bairro Esplanada. Faça revisões regulares no seu automóvel. Mecânica Tecnicar. A CPR é uma loja especializada em rodas e pneus. Expertise de mercado há quase 30 anos. Marcas consagradas, preços especiais. Venha conhecer a CPR Rodas e Pneus. 2 lojas na cidade para melhor atender você. Curta nossa página no Facebook. CPR Rodas e Pneus. Moreira César 1140, fone 3224-1799. Fortunato Model 2423, fone 3224-3253. CPR Rodas e Pneus, você é o nosso melhor amigo. Não importa o que aconteça, você tem sua moto, você tem a Maremoto. Quando precisar tomar ar, dar um rolê, relaxar, trabalhar, você tem a sua moto, você tem a Maremoto. Na Maremoto Center você encontra tudo o que precisa para a sua moto. Revisões, manutenções, equipamentos, acessórios. Maremoto Center, não importa o que aconteça, estamos com você. Estamos na Rua Tronca 2776, bairro Exposição. Acesse nossa página no Face. Maremoto Center, tudo para a sua moto. Existem 1000 maneiras de você superar este momento de pandemia. Paciência, coragem, fé, confiança, criatividade. Existem 1000 maneiras de passar o tempo na sua quarentena. Muitas delas com sabor de queijo. Supere-se neste momento buscando as melhores receitas. A criatividade é sua. O queijo fazemos questão de apresentar. Casa do Queijo Rio Branco. Os bons sabores se juntam aos bons momentos. Avenida Rio Branco 1173, bairro Rio Branco. Venha nos visitar. Sabe Caxias by Bitcom, com Miguel Brambila e Edinho Soares. Perfeito, já estamos de volta, 10 horas e 41 minutos. A pergunta que não quer calar. Miguel Brambila, nós estamos estamos entrando numa situação nacional e já está evidente. Como produzir sem agredir e ao mesmo tempo, agora vou colocar uma pimenta a mais nas tuas reflexões, e ao mesmo tempo, como não deixar desabastecida a população nacional? Porque, olha, a situação tá calamitosa. Estava conversando, conversa entre amigos e falo com realismo. Não precisamos ter cortinas aqui para nos blindar. E na interpelação com esse meu amigo contando, olha, a carne vermelha lá em casa, a gente não sabe mais o que é. Virou artigo de luxo, virou artigo de uma classe elitizada. E eu tô achando que até mesmo as classes elitizadas estão pensando muito bem em colocar seu rico dinheirinho em carne no valor de R$50 em promoção.
Que coisa! Como é que faz para buscar esse valor e investir tão... Está bastante complicado. E como nós vamos avançar? Porque é visível que a fome, o apetite, as exportações, o Brasil, que é um exportador, vai tendencionar isso, é o que vai nos salvar como economia, mas ao mesmo tempo, como fazer tudo isso sem agredir? Precisamos de novas ciências, novas tecnologias. Miguel Brambila, o que você podemos destacar como pensamento sobre isso? Pois é, Edinho, nós temos aí acesso nas grandes empresas. A John Deere é uma empresa de alta tecnologia que funciona no Brasil também, mas, né, nas grandes produtoras de milho, de soja, né, a pequena propriedade ainda sofre muito. O pequeno agricultor, inclusive, né, há um projeto muito interessante da Bitcom aqui para levar a internet ao homem do campo, viu? Aproveitamos este momento porque a informação é poder. Conhecimento é poder. Então, o homem do campo, hoje em dia, ele já não é mais, né, um rural. Ele precisa estar próximo das tecnologias, do acesso, por exemplo, às pesquisas. Hoje a pesquisa é imediata. Seguidamente nós estamos conversando aqui, surgem dúvidas, você imediatamente vai ao Google ali, já, se quiser, né, se não tiver preguiça de pesquisar, e já sabe a resposta. Uma palavra em inglês, né, um tutorial sobre alguma questão, né, uma receita. Então isso tudo, essa cultura, o conhecimento no mundo, ele se duplica, né, cada vez mais rápido. Antigamente eram 5 anos, agora já são 3 anos, e você veja que nós vamos vencer esta pandemia. Não vencemos ainda, vamos vencer, teremos uma vacina em tempo recorde aí, porque o pessoal tem muita pressa. A última pandemia mundial, a gripe espanhola, durou 2 anos e matou 55 milhões de pessoas. Né? Então, quer dizer, é bem menor o grau, né, de problemas, apesar de que, né, não se pode minimizar que já se perderam, né, quase 140 mil vidas. O que nós falamos ontem, né, que está registrado, documentado, um post feito neste programa aqui no dia 16 de abril. Isso tudo tem relação também com a produção de alimentos. O Brasil é uma fronteira agrícola. Agora, não é invadindo e queimando sementes, né, como os Sem Terra fazem, que vai se resolver a questão, destruindo, né, pesquisas biológicas, atrapalhando a questão aí né, temos a Monsanto, por exemplo, que tem aí a questão de sementes, os transgênicos, né, que foi um debate muito importante, que sumiu do mapa, aliás, né? Muita gente acha que o transgênico é o alimento geneticamente modificado, mas todo alimento é modificado. A questão é proteger, sim, a patente das sementes. Isso deveria ser proibido no mundo. Você não pode patentear uma semente de milho, por exemplo, e você ser o dono da semente. Né? Isso era, né, e até pouco tempo, um debate importante no mundo e precisa continuar sendo. Né? Você não pode, uma empresa capitalista não pode ter o poder, né, de decidir se vai plantar milho ou não e ficar com todas as sementes. Então, nós estamos ainda disputando o fogo, né? Nós estamos na era genética, como se estivéssemos patenteando o fogo. O Brasil é uma fronteira agrícola que ainda faz queimadas e destrói o seu ecossistema. Não, mas isso aí vai se reconstruir. Não se reconstrói. Né? Espécies, né, nativas que estão lá há muito tempo, porque o ecossistema, plantas importantes, que os índios sabem muito bem. Quem assistiu o filme Avatar foi muito bem retratado no outro planeta, é claro, é uma ficção, né, vamos deixar no ponto de ficção aqui nesse momento, aonde o ecossistema se interliga. Planta uma árvore, nasce ali no pé da árvore uma sementinha. Eu vejo aqui, eu tenho um quintal aqui em casa, eu vejo que ao redor da laranjeira nasce naturalmente, né, sem um cultivo mais ostensivo, a hortelã, por exemplo, e aí você vai lá, não se pode ter um monopólio de sementes no mundo, é preciso ter coragem, né, para enfrentar esses grandes conglomerados, né, monopolistas, que aí realmente a questão complica. Então é preciso proteger, sim, a pequena propriedade, para que o agricultor na pequena propriedade possa ter uma subsistência, um excesso dessa subsistência com tecnologia. Não é como no passado, onde você faça queimadas para renovar a terra, porque você vai esgotando o solo, né? Isso aí você aprende na 3ª série, isso não é novidade, né? O rodízio de culturas, né? Você planta milho num lugar, planta beterraba no outro, depois para que não esgote a terra,
Mas nós vivemos, por exemplo, citei semana passada, nós não temos contrapartida com relação aí ao capitalismo imperialista dos americanos, né, e somos entreguistas, diria o Leonel Brizola, que aí nós importamos etanol dos Estados Unidos, ou seja, o Donald Trump, em termos de eleição, fica bem lá com os produtores americanos que produzem etanol do milho, né, não é da cana, e nossos aqui, produtores, e a questão do açúcar brasileiro, por exemplo, também, sofrendo problemas, porque lá atrás, no pró-álcool, né, se abandonou a questão. Então, só uma reforma cultural onde cidadãos capazes de compreender essas nuances pressionem os seus políticos da base, né? Como dissemos ontem, vão vir aí candidatos a prefeito, a vereador, prometendo tudo, né? Saúde, educação, cultura, economia, terão respostas para tudo e ações para tudo, né? E a população nem vai lembrar, né? A população está aí se defendendo aí da pandemia nas filas do auxílio emergencial. Então, enquanto não se tiver políticos responsáveis, Edinho, né, nós teremos esses problemas aí. Onde está a erradicação da fome prometida pelo PT, que ficou 14 anos no poder? Né? Lula disse que, eu lembro, né, o pessoal mergulhava lá nos chafarizes de Brasília, quando o Lula se elegeu, disse que não, oferecer café da manhã, almoço e janta, né? O Bolsa Família é assistencialismo. O Bolsonaro está gostando disso, né, porque através do auxílio emergencial e do Renda Brasil, que não surgiu, porque não tem dinheiro, né? Diz ele tirar de pobres para paupérrimos. Aliás, o ministro da Economia, o Guedes, só olha para cima, né? Porque ele criticou as donas de casa, as domésticas que iam para Disney, né? Que era um absurdo, que elas tinham que ir para a Bahia e não para Disney, né? Mas ele pode, né? Então, é um snob no poder, e está lá grudado no poder, fazendo né, média com os amigos e tomando, desculpa a palavra, né, esporro publicamente do Bolsonaro, que não sabe, né, gerenciar uma equipe de forma privada, basta ver aquela reunião que teve. Então, a gente tem esses presidentes caricatos. Nunca nós vamos chegar ao desenvolvimento se não tivermos uma reforma cultural, educacional urgente, Edinho. Miguel Brambila, 10h49, a gente vai a um espaço e já vamos voltar para aprofundar um pouquinho sobre essas observações, e acho que é interessante de olhar sobre essa distribuição de renda versus políticas afirmativas que venham combater tudo isso. Porque a gente está percebendo, e é inevitável isso, que muitas vezes esses programas sociais, o dinheiro, eles param até mesmo no tráfico de drogas, né? Inevitavelmente. Não em sua totalidade, mas muitas vezes param lá. Então a gente tem que meditar sobre essa questão. Sabe que não seria interessante ampliar as políticas afirmativas de defesa e proteção do Estado para combater as desigualdades, ou entregar somente o financeiro do outro lado, né? Será que tudo isso somente entregar resolveria? Mas enfim, vamos a um breve espaço aqui na programação, nós já voltamos aqui, aí você continua fazendo essas observações aqui dentro do nosso Sabe Caxias by Bitcom, edição da terça-feira, dia 22 de setembro. Está quase findando o mês de setembro, vem quase chegando nisso, estamos já nos primeiros dias do mês de outubro. Puxa vida, os dias estão passando rapidamente. Semana que vem, segunda-feira, também início, né, das campanhas municipais para prefeituras e câmaras de vereadores de todo o nosso país. Já voltamos. Os tempos parecem difíceis, mas acredite, vai passar. Mantenha a alegria, mantenha o amor, mantenha o carinho, mantenha a esperança. Agrícola Juriti, rações, mimos e acessórios PET. Venha para a Agrícola Juriti, Rua Sinimbu 2440, 3204-1295, São Pelegrino. Agrícola Juriti, acreditamos num mundo melhor. Sabor da Serra, eu quero parceria. Sabor da Serra, eu quero pizza. Eu quero sabor, eu quero Sabor da Serra, eu quero pizza. Ligue e peça a sua, consulte os sabores no Face. Sabor da Serra, quero sabor, quero parceria, quero pizza. Pizzaria Sabor da Serra, a melhor pizza da cidade. Peça já!
Nós da Mecânica São Eloy também estamos com saudades de viajar. O prazer de pegar a estrada, ver as paisagens, encontrar os amigos e parentes, hospedarmos em hotéis. Nós da Mecânica São Eloy também estamos com saudades do vento no rosto, do movimento do horizonte, da companhia da família num passeio pelas estradas. Por isso mesmo seguimos nos aprimorando nos protocolos de segurança para este tempo passageiro. Ainda temos que nos movimentar pelo trabalho, garantir a segurança mecânica de nossos veículos, fazer a manutenção necessária para o dia a dia, na expectativa dos melhores dias. A Mecânica São Eloy confia em dias melhores. Mecânica São Eloy, trabalhamos pela sua segurança. Traga seu carro para nós. Estamos na Rua Olavo Bilac, 590, bairro Rio Branco. Fone 32 21 28 68. Acesse nossa página no Facebook. Mecânica São Eloy, confiança não tem preço. Perfeito, estamos de volta, 10 horas e 53 minutos, Sabe Caxias, by Bitcom, daqui pouco mais às 11h15, lance esportivo aqui na nossa Bitcom TV. E o lance esportivo vai falar um pouco mais sobre a rodada de hoje, às 19 horas, né? Tem também rodadas esportivas. Miguel Brambila, nós estávamos pensando sobre essa ideia, né? Como você disse, Jair Bolsonaro criticou, mas montou agora, sentiu o gostinho do sabor, né? Do que esse programa consegue fazer, né? De distribuição financeira, distribuição de renda, parecendo um Robin Hood, né? Fazendo distribuição de, por assim dizer, de finanças, que inclusive mudou a forma de pensar de uma grande parcela dos nordestinos que estavam, né, destinados a votar no Partido dos Trabalhadores. A estrela imperava na região nordestina e agora começou a se fragmentar, né, começou a perder pontas dessa estrela, e Jair Bolsonaro está feliz, sentiu o gostinho tanto que quer manter no sentido de ampliar, e algo que ele criticava muito no passado. Agora a pergunta é, distribuir renda, será que diminui as desigualdades sociais, ou o caminho seria nós empoderarmos as políticas afirmativas, né? Ou as políticas que viriam combater essas desigualdades? O que você imagina no meio de tudo isso, ou o que a gente pode abordar, aprofundar um pouco mais de raciocínio sobre tudo isso, para empoderar o nosso telespectador, para que ele possa raciocinar também e ter o seu pensamento sobre isso? Claro, meu caro irmão Edinho Soares. Olha, meu irmão, é tão simples que parece, né, utópico. A questão são as intenções, né? Primeiro que não tem dinheiro para manter esse assistencialismo. Nós dissemos aqui no programa que o auxílio emergencial seria prorrogado justamente por causa da questão das eleições municipais, não é? Então o Brasil ainda é um teatrinho, né, político. Nós vivemos aí uma imaturidade política numa república populista da América Latina, e isso é muito ruim. A lucidez, ela está esparsa em alguns pontos, né? No momento, se você critica o presidente, você é comunista, né? No poder. Ou se você critica o Lula, você é bolsominion. Então, quer dizer, né, não há um debate político nacional. Neste momento, nós estamos aí na política rasa, extremista. Agora, é evidente que o assistencialismo não funciona. Desde que quem começou com essa história aí de assistencialismo foi o Fernando Henrique, aliás, né? Começou lá com o Bolsa Escola, que depois o PT veio e refundou como Bolsa Família, né? E o Bolsonaro manteve, né? Porque foi uma promessa política para vencer o PT, e agora essa história do Renda Brasil aí, né? Mas não tem dinheiro para isso, não tem caixa para isso, não é? E já se diz há muito tempo que antes de dar o peixe é preciso ensinar a pescar. Então, toda pessoa é útil, todo mundo, né? O Mandela já dizia, né, que você não conseguir caminhar, se arraste, né? Mas qualquer pessoa, nós temos, por exemplo, aí as Olimpíadas Paralímpicas, atletas, né, de ponta aí, com dificuldades fazendo o atletismo nos jogos, então eles também trabalham, né? É possível, sim. Agora, onde estão aí as grandes ações, por exemplo, do Cine, né, do Sistema Nacional de Emprego, que em tempos de seguro-desemprego as pessoas poderiam fazer cursos profissionalizantes, as penitenciárias industriais, que os presos trabalhem, não é?
possam se reintegrar na sociedade produzindo bens e gerando lucratividade, né? Transformando aí a sociedade na marcenaria, no artesanato e na tecnologia. Ou seja, é preciso dar trabalho para as pessoas, não apenas dinheiro. O dinheiro por si só não se move, né? Conheço pessoas que usaram o auxílio emergencial para fazer churrasco, para comprar cerveja, né? Inclusive, sim, né? Você veja, por exemplo, que a distorção social do Estado brasileiro acontece em menor escala no sul do Brasil, mas no Rio de Janeiro, devido aí à corrupção endêmica, todo mundo que toma o governo lá é bandido, vai para a cadeia, né? E aí o que acontece, né? As grandes milícias tomam conta dos morros cariocas, fazem aí o papel do Estado, cooptam a população e dão uma pseudo-proteção para a população que não tem o que fazer, né? Não adianta dizer, por que eles não saem de lá? Vão ir para onde? Né? Vão sair de lá para ir debaixo da ponte? Então, eles criam lá uma relação, né, promíscua com o tráfico de drogas, com os prédios construídos em áreas invadidas, etc., não é? Porque o ser humano tem que sobreviver. E o Estado, né, para intervir nisso, vai demorar um pouquinho, porque nós vivemos essa intenção política teatralista, né? Nós chegaremos a um ocaso. Nós teremos a revolução da fome no Brasil, né, para chegarmos no segundo passo, se continuar assim, com esse bando de populistas, né, de esquerda e de direita. Né? Não adianta você morrer abraçado no seu voto, você votou numa pessoa, não votou, né, no salvador da pátria, num santo. Então, tem que se redescobrir o caminho do trabalho, né? O trabalho na agricultura, nós temos aí áreas amplas de terra, por exemplo, para formar novas escolas agrícolas, né? Com pouco investimento e com força de trabalho, né? Que gere, né? O dinheiro investido, por exemplo, na pessoa, nas escolas profissionalizantes. Nós vemos, por exemplo, corrupção no Rio de Janeiro no sistema FEComércio, que é tão bonito na sua estrutura, né? O SESC, o SENAI, o SENAC, né? O próprio SENAC, que teve essa tradição dos anos 60 na formação de mecânicos de industriais, mecânicos automotivos, né? Está perdendo também a sua força, a sua tradição de conhecimento, né? E de gerar profissionais que acabam se jogando aí no imediatismo aí da necessidade de vender o almoço para pagar a janta. Então a solução parece simples, o que falta é a intenção, Edinho. Ok, Miguel Brambila, nós teríamos, né, e claro que nosso programa seguiria se o horário nos deixasse, mas o nosso horário já nos manda embora, nós estamos encerrando 11 horas, né? Passou muito rápido a nossa programação do Sabe Caxias. Amanhã a gente volta para continuar essas observações desses assuntos. E para você que está chegando agora, você tem possibilidade daqui um pouco mais de assistir na íntegra a programação do Sabe Caxias by Bitcom. Destacando que o programa, ele sempre fica disponibilizado e reprisado, né, aleatoriamente na parte da tarde dentro da página sabecaxias.com.br para você acompanhar. Também esse programa, né, ele é disponibilizado dentro de diversos grupos, no qual nós vamos passando, né, para que as pessoas possam ter acesso aos conteúdos. A gente quer agradecer a todos que acompanham nossa programação, ficam vendo, né, os nossos debates, as nossas citações, o nosso pensamento, as observações sobre tudo isso. Claro que tudo isso a gente traz, né, para que nós possamos permitir ou dar vazão e subsídios aos teus pensamentos, para que você formule o que você acha interessante para você, porque aqui nós estamos dentro de um ambiente bastante democrático e observando aí as notícias e os acontecimentos do nosso meio social, que traduzem-se nas informações que você recebe através dessa programação. Miguel Brambila, meu querido, uma ótima terça-feira para você. Bem-vindo, né? Primavera tá aí. Legal, Edinho. Obrigado a todos, né? Florescimento de novas esperanças sempre é importante, né? Aponta-se o problema, as ideias, soluções, e a prática, né, nos fará certamente, né, um país feliz. Mais cedo ou mais tarde conseguiremos superar as nossas mazelas nacionais e mundiais, porque somos uma única coletividade, né? Cada vez mais se amplia o cosmos, não é, meu caredinho? E no microcosmos e no macrocosmos as leis são as mesmas, já dizia o filósofo Sócrates, há 2.500 anos, né? Então não é tão difícil assim da gente entender a nossa relação com o mundo. Edinho Soares, muito obrigado, a nossa audiência querida, muito obrigado. Vem aí o esporte, né? Aliás, 15 jogadores do Flamengo, 16, estão contaminados com Covid, né? Estão aí disputando aí
aí estão fora de campo. Essa questão também tenho certeza, e outras aqui do nosso esporte estará agora aí no Lance Esportivo. Fique ligado, Sabe Caxias by Pitcom. Um abraço, até amanhã. Opa, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.